Olá, você que nos assiste. Começa agora mais um Frente a Frente. Nosso entrevistado hoje é o historiador e vice-reitor do SESMAC, professor doutor Douglas Aprato Tenório, que fala sobre o lançamento de 12 livros pela editora do SESMAC nesse ano de pandemia. Douglas Aprato Tenório também fala sobre um livro de sua autoria, Alagoas, uma esfinge a desvendar, que será lançado no próximo dia 10 deste mês, às 4h30 da tarde, em drive-thru, em frente à Biblioteca Central do SESMAC. E é um prazer enorme sempre receber o professor Douglas Aprato aqui em nosso programa. E eu começo, professor, justamente com esse título do seu livro, não é? Que é, digamos assim, enigmático, não é? Uma esfinge Alagoas, uma esfinge a desvendar. A informação que o senhor me trouxe antes da entrevista é que essa esfinge está hibernando há mais de 20 anos. O que levou a essa hibernação? E obrigada Oh, mais uma vez por estar aqui conosco. olha, um grande abraço, Gorete, um abraço também aos telespectadores, ao pessoal que faz a TV Assembleia, essa instituição é muito querida por todos os alagoanos, uma inovação que a Assembleia nos trouxe através de Joaldo e que eu participo porque sempre estou lançando livros, eu tenho uma determinação de todos os anos lançar um livro. Não seria neste ano atípico da pandemia que eu iria deixar de ter um livro novo. Bom, como já estava pronto esse, já tem alguns também prontos para seguir aí essa tradição, porque isso me faz viver, né, estar criando, estar produzindo, né, academicamente. O acadêmico tem que estar sempre lançando coisas novas. Então, eu tinha este livro que foi feito para exatamente a abertura do século XXI, no ano de 2000, mas por surgirem a cada ano, naquele momento, outros projetos, eu participei de vários projetos sozinho ou com outras pessoas, como o Memória Cultural, o Memória Feminina, a Enciclopédia dos Municípios, né? Muitos livros que foram editados, ele foi sendo deixado para depois, coitado, e estava também adormecido. E agora eu digo, não, vou lançar a Esfinge. E sempre era cobrado, Douglas, cadê a Esfinge? Douglas, Cícero pede, os meus amigos, Douglas, cadê a Esfinge? Eu digo, a Esfinge está dormindo, está hibernando, né? Ela teve um caso com um urso e está hibernando, adquiriu o hábito de hibernar. Aí, finalmente, nesse ano atípico, né, eu estou lançando este livro, cuja capa é de Tiago Amaral, é a capa original, né, de Tiago Amaral. Eu disse, Tiago, eu quero uma esfinge com características alagoanas, com chapéu de guerreiro, tomando água de coco, simbolizando o livro, com sol. Antes eu pensei Essa até é num uma chapéu de... esfinge que foi uma esfinge descaracterizada, muito né, da sua especial. forma original para ganhar as nossas Exatamente, com características, né? cores alagoanas, né? Com cores É caetés. alagoana. Então, este livro eu tirei então dos meus arquivos, né? Esse trabalho que estava pronto e está na época dele ser lançado a público, exatamente mostrando, né, as contradições da Uhum. sociedade alagoana, mostrando as peculiaridades do povo alagoano, da história alagoana, momentos especiais, né? E então ele está sendo exatamente lançado, né? E eu não alterei absolutamente nada, porque, Gorete, por incrível que pareça, meus caros telespectadores, ele continua atualíssimo, atualíssimo. Então, eu mostro as contradições da Terra Caeté, a viagem do presidente. Algumas coisas são assim muito diferenciadas. A viagem do presidente Sai Albuquerque, no momento, né, no momento em que você não tinha avião, não tinha estrada de rodagem, era feito pelos canais, pelos rios, pelas lagoas, né? Uma viagem que durava uma eternidade, né? Indo a São Miguel e a Cururipe, Uhum. está no relatório, né, desse, então eu mostro isso aqui, né, sobre a nossa elite, a decadência da nossa elite. Esse livro foi escrito no momento que Alagoas passava por uma dificuldade muito grande, muito parecido com hoje, mas assim com crise política muito séria, né?
Eu falo também sobre os mandarins, né? Essas famílias que se eternizam no poder e que passam de pai para filho economicamente, politicamente, né? Sobre os mandarins. Essa concepção de Alagoas, a terra da liberdade, esse anseio que vieram dos nossos ancestrais indígenas, dos nossos ancestrais negros, né? E aí a questão dos Palmares é um símbolo muito forte disso, né? Sobre a autonomia de Alagoas, 16 de setembro, que é questionada, Natal foi um ato de traição a Pernambuco, essas baboseiras que a gente aí de refutação, né? A questão da produção, a Alagoas já produziu borracha, veja, foi interessante. Então, é um Borracha? capítulo que... Em que região Borracha, aqui já do teve estado, produção professor? aqui, já sabe de quê? Da mangaba, da mangabeira. Né? Quando Ah, a mangaba surgiu, era uma commodity aham. como hoje é a soja, aliás, mais forte. Então, você estava Uhum. surgindo a indústria automobilística e era preciso borracha. Então, os nossos como é que se diz? As nossas plantas, as mangabeiras, foram dizimadas ao longo do nosso litoral para produzir borracha, participando, inclusive, de feiras internacionais. Alagoas Uhum. era produtora de borracha, como foi produtora de café, episodicamente. Aí, né? A figura de Calabar, né? Uma homenagem à minha São Miguel dos Campos, uma declaração de amor à minha cidade natal, que eu adoro, né? Que eu me orgulho de ser da terra dos Caetés, da terra do Sinimu, né? Uma análise sobre os 500 anos de Alagoas, que estava, né, começando ali, Floriano também, Floriano Peixoto, que é uma figura mítica do Brasil, né? A pessoa que encarnou os anseios da classe média, de uma classe que se conflitava com a elite, a nobreza, a nobiliarquia, né? Que estava entronizada no reinado na fase imperial de Alagoas, que é uma figura forte, as carências de memória de Maceió, o abandono da nossa memória em várias situações, né? O Otávio Brandão, a figura do Otávio Brandão, que é sempre bom a gente rememorar, que foi um grande revolucionário e também um defensor do meio ambiente, um pioneiro do meio ambiente. O livro Canais e Lagoas é um livro referência, né? As É um lições livro da crise, muito Alagoas amplo, não é, passou. professor? É muito, Sim, a sim, abordagem é ampla. Agora, são essa várias abordagem, abordagens. ela se faz de que forma? Crônicas? Sim. Como está Crônicas, sendo colocado? ela se faz de crônicas, sim, é verdade. Né? A questão do ciclo do Góes Monteiros, que também é pouco Uhum. conhecido, que foi a família que teve a hegemonia política desde 1930 até 45, né? O senador Góes Monteiro, que foi o condestável das Forças Armadas e um dos tenentes, uma das lideranças tenentistas, dominou. Todos os irmãos Góes Monteiro passaram pela política e a maioria pelo governo de Alagoas. Né? A praga do nepotismo, aí eu faço uma correlação com outra figura mítica como a Esfinge, Hércules, e a praga do nepotismo que a gente tem aqui. Né? A Tem questão uma das reivindicação desigualdades sociais, professor, das desigualdades sociais permeia também, né? toda essa Permeia existência. todo ele, a questão da inclusão, das desigualdades. Né? Eu reivindico o monumento para os cabanos, que também foram esquecidos, é um movimento social que a gente nem sempre, a gente cultua muito, né? Os Palmares, com justiça, mas os cabanos foram também um movimento muito forte, né? Aí pelo Sem Terra, na época do Império, né? Então eu reivindico, naquela época era o Fernando Sérgio Lira, o prefeito, e eu faço um repto a ele para que ele homenageie os cabanos, mostre na entrada da cidade que ali é a terra dos cabanos, ali houve uma insurreição, uma revolução cabana, né, os negros que tinham perdido suas terras, os índios que tinham suas terras tomadas. Então, e o Fernando Sérgio fez, e hoje está de volta à prefeitura. Ele fez, a partir desse repto, dessa denúncia e dessa reivindicação que eu fiz, né, de forma, e ele é um homem muito sensível e fez. Né? Eu falo também sobre as bibliotecas, a falta de biblioteca em Alagoas, que existem poucas pela população, é preciso incrementar mais, é preciso ter uma atuação forte no investimento em biblioteca, que é fundamental. Né? Então, a memória feminina de Alagoas, que é a mulher também que só no final do século XX é que ela foi reconhecida. Então, a memória feminina, as mulheres que tiveram, embora sejam muito inferior aos homens, mas tiveram também um papel
de importância, né? A gente fala muito no Sinimbu, na Revolução Pernambucana, esquece da figura de Annalise, uma figura fantástica, heróica, que fica em segundo plano. E Rosa da Fonseca também. Então, em cima, a memória feminina de Alagoas. Bom, professor, já que o senhor... O arquivo público estava em pedaço daquela época, quando o Moacir Santana saiu, e eu faço também uma denúncia e um apelo aos governos da época para que restaurem, que reabilitem, e foi reabilitado. Então, a Ordem dos Palmares, que tinha sido abandonada, eu tinha sido criador da Ordem dos Palmares, quando fui secretário de Estado de Educação e Cultura, fui o último secretário de Estado de Educação e Cultura, que depois eu próprio fiz o desmembramento, sofri bastante com essa ruptura entre de educação e cultura. Não, ruptura, separação para dar o valor à cultura. Existia o Ministério da Cultura e havia uma resistência dos próprios membros da cultura, digamos assim, da cultura erudita, para que não tivesse uma Secretaria de Estado da Cultura. Então, eu ajudei a formar, eu fui o presidente, junto com o secretário do Gabinete Civil da época, eu levei a proposta ao governador e foi criada a Secretaria de Cultura, que teve Luiz Renato de Paiva Lima e depois o Noaldo Dantas como os primeiros secretários. E as pessoas, como é que você perde poder? Eu não estou perdendo poder, eu estou atribuindo responsabilidade a algo que eu acredito. Né? A Secretaria de Educação é uma secretaria de muitos problemas, de muitas demandas, e a cultura também, e a cultura é fundamental. Então, eu vou trabalhar unido com a cultura, não estou perdendo, eu estou ganhando, o Alagoas está ganhando. Em suma, são várias questões que permeiam o livro, que, por incrível que pareça, apesar de ter 20 anos de hibernação, ela é atualíssima. Né? Algumas coisas foram resolvidas. Eu citei o caso do Monumento aos Cabanos, Fernando Célio fez, do Arquivo Público, que passou por uma reformulação, e professor, foi efetivamente hoje está muito bem. Permita-me interrompê-lo para fazer a seguinte pergunta, que estamos no final desse primeiro bloco. Eu não deixei você falar. Não, quem fala é o entrevistado, professor. Eu só conduzo a entrevista. Olha só. Já que a figura da esfinge está ligada a um enigma, né? Qual seria o enigma de Alagoas? Como pensar essa questão? Olha, eu diria que são muitos, né? São vários enigmas, né? O maior é como nós conseguimos chegar no século XXI com uma demanda de inclusão social tão grande, tão vasta, né? De desigualdade social tão imensa, abissal que nós temos, né? Você vê Maceió, você vê Ponta Verde, e você vê Pajuçara, você vê bairros nobres, e você vai para o Vegel, você vai para as grotas e você vê uma imensa separação. Né? Como é que está sendo feita a questão da pandemia nesse momento? É um apartheid, né, professor? Né? Um apartheid que nós temos. Né? É uma cidade, acho que foi o Paulo Retor, né? Uma cidade partida. Então, nós temos essas contradições históricas que fazem parte desse mistério da esfinge. Por que nós não conseguimos avançar tanto quanto poderia ser possível? Eu não diria resolver, porque seria algo extremamente ambicioso, mas seria o ideal, né? Mas pelo menos minimizar. Então, muitos desses problemas que vêm da época de colônia, do Império, continuam muito fortes ainda. É uma pena e nós temos que dar a nossa contribuição, você, eu, os acadêmicos, os produtores culturais, o Pedro, né, seu marido, né, o Péricles, Cristianelli, todos os colegas que militam na parte cultural, na parte de comunicação. A gente tem que dar a nossa contribuição para que os governantes, para que a sociedade, para que a elite alagoana pense, reflita sobre essas questões ambientais, questões da mulher, questão da inclusão do negro, questão do índio, questão principalmente da desigualdade do IHD que nós temos, que merece ser melhorado. Tem havido avanço, sim, não vamos ser injustos, mas ainda muito a desejar da grandiosidade dessa desigualdade que nós temos historicamente. Pois bem, professor, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e já, em 1 minuto, voltaremos com a nossa boa conversa. Até já.
MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o historiador, vice-reitor do SESMAC, professor, doutor Douglas Aprato Tenório. Ele que faz o lançamento do seu livro intitulado Alagoas, uma esfinge a desvendar, no próximo dia 10, às 16h30, às 4h30 da tarde, em drive-thru, né, em tempos de pandemia, e vai ser lançado em frente à Biblioteca Central do SESMAC. Portanto, eu gostaria de falar aqui, antes ainda de dar prosseguimento a essa questão da discussão sociopolítica que representa esse livro, professor, sobre a edição de 12 títulos pela editora do SESMAC nesse período de pandemia. Como foi que se conseguiu fazer isso? Porque a gente entende que com o isolamento social, as pessoas tiveram mais chances para ler, né? E a gente vê que não só a editora do SESMAC, mas outras editoras também fizeram lançamentos, as livrarias estão abertas, mas o SESMAC chegar a essa marca de 12 livros, como foi possível? Olha, eu estava reunido com o meu pessoal até agora, os nossos coordenadores, né, que fazem a gestão, a Cláudia, né, a Fabiana, o Rodrigo, etc., exatamente tratando do nosso relatório nesse ano inédito e inaudito, né, que nós estamos atravessando. E dizendo que nós superamos as dificuldades, estamos aqui de perto, vamos terminar o ano letivo no começo de janeiro, né? Estamos adaptando exatamente a nossa potencialidade com as dificuldades imensas que a pandemia trouxe, e uma delas, né, dentre tantas que nós realizamos, né, fizemos colação de grau, fizemos as aulas, nós adaptamos as nossas aulas para o sistema híbrido, né, uma parte presencial, mas a maior parte em casa, compramos equipamento, adquirimos equipamento, e então o primeiro semestre foi vencido, nós conseguimos superar o primeiro semestre, estamos terminando aqui o mês de dezembro, começo de janeiro, nós encerramos o ano letivo de 2020, graças a Deus, com essa fé, com essa determinação que temos exatamente para tentar superar essas dificuldades. Então, a questão da publicação é uma questão importante, porque a gente nós precisamos, para não cair na apatia, não cair no pessimismo, no derrotismo, a gente tem que estar realizando, né? Então, eu estava até falando... Com toda a segurança, né, professor? Sobre uma frase, exatamente, com toda a segurança. Veja só, isso não é uma coisa leviana, nem é uma coisa para fazer de forma irresponsável. Nós temos um comitê de biossegurança e nós nos adaptamos e cumprimos rigorosamente ele, e a maior parte, ninguém é obrigado a ir à aula presencial, né? Ou quem tem ido à aula presencial é uma minoria mínima, se a gente pode dizer assim, né? A maioria esmagadora o faz de forma remota, com os equipamentos, com as câmeras que nós adquirimos, que treinamos o nosso pessoal, os nossos professores, os nossos alunos, no início com uma certa dificuldade, depois todo mundo, até agora, as pessoas até nem querem mais voltar ao presencial, estão achando ótimo
porque efetivamente você não perde nada em qualidade e substância se você tem um professor, porque o ensino remoto não é um ensino à distância, em que você prescinde basicamente do professor, tem uma figura chamada tutor, etc., mas você que é fundamental. O professor é fundamental. Nós não podemos prescindir na educação da figura magna do professor, o agente de transformação, o agente de elevação, o agente de orientação para os alunos estudarem. Então, uma delas foi a editora do SESMAC. E nós imaginamos que isso também poderia ser ativado. O tio Sebastião, com a figura fantástica, é o nosso trabalha com a nossa editora, né? E o professor Rodrigo, que é o nosso coordenador de extensão. Então, disse, olha, eu quero a editora funcionando. Então, nós temos essa tragédia gigantesca de Alagoas, que é o Salgema, a questão de bairros inteiros, a começar do Pinheiro, com famílias desabrigadas, com todo o problema, que eu nem vou fazer. Importante colaboração na discussão das causas, né, professor? Discutir isso, uma vergonha que não exista exatamente uma atitude de comiseração, uma atitude de enfrentamento dos poderes públicos em todas as escalas sobre este problema que enluta, que inodoa o estado de Alagoas e principalmente a cidade de Maceió. Então, esse livro, Salgema, é um livro corajoso, é um livro muito interessante de João Cavalcante, e foi o primeiro que tem exatamente o selo do SESMAC, a editora do SESMAC, ela editou o livro e foi lançado o livro, e com sucesso esgotou-se rapidamente, porque este é um dos grandes dramas, uma das grandes contradições da esfinge alagoana hoje, no século XXI. Em seguida, nós tivemos o livro do professor Zezito, que é professor nosso, que é uma pessoa respeitabilíssima, é uma pessoa de militância no movimento negro, sobre o quilombo. Não se tinha um trabalho feito por um autor negro, ainda em Alagoas, sobre um tema negro, que é o quilombo dos Palmares, as negociações e conflitos que eles permeiam, que eles se expressam nessa coisa simbólica da esfinge alagoana, que é o quilombo dos Palmares. Então, o professor Zezito também, nós somos a editora, junto com a Idoneal se associou, mas foi uma ideia do SESMAC, estamos aqui, a editora do SESMAC. Nós temos 2 livros relançados pelo professor Álvaro, que é um grande pesquisador, também professor nosso, é do IFAL, mas é um professor que tem um passado, tem uma trajetória no SESMAC, sobre a missão de Porto de Pedras, do início da expansão religiosa em Alagoas, e sobre a participação do clero na política de Alagoas, um trabalho notável do professor Álvaro Queiroz, um companheiro de magistério, um educador, né? Produtor também, isso aqui. Nós temos também um livro, um catálogo arqueológico fantástico da coleção Marroquim, né? Que é de Adalberto Marroquim, uma coisa fantástica que está no Instituto Histórico, que é o lançamento pelo Fábio Marroquim, e que a editora do SESMAC emprestou seu selo, e é um catálogo excepcional que vai ter muito sucesso fora de Alagoas, porque ela, efetivamente, um catálogo é um registro da nossa pré-história, da pré-história brasileira, de altíssimo nível. Nós temos ainda o dicionário de sinais dermatológicos, não foi lançado ainda, do professor Luiz Alberto Fonseca, para os nossos alunos de medicina. Estudioso, pesquisador, não é, professor? Estudioso, ele é um técnico, é uma autoridade insofismável na área de dermatologia no Brasil, né? Então, o SESMAC está colocando um livro sobre pediatria, do Dr. Milton Enio, né? Então, um livro do Coronel Maia Pedrosa sobre a Amazônia, que é um tema muito atual. Em suma, nós temos 12 livros que nós terminaremos o ano com esse número que nenhuma outra instituição em Alagoas alcançou, né? Eu acho que nós estamos com uma lição que é uma instituição não estatal, mas não é uma instituição privada, e essa é a diferença do SESMAC. É uma instituição sem fim lucrativo. Mas sem fim lucrativo, mas cobra. Sim, como é que a gente vai se manter? Se a gente não se manter, a gente não. Agora, o livro do professor Douglas não foi pago pelo SESMAC, pago pelo professor Douglas, porque eu não gosto, eu não quero que seja. É uma questão minha. Muito bem. Mas 12 livros. E-book, professor. Livros, uma editora. E-book também do professor Sérgio Contío,
um e-book sobre direito do professor Sérgio Coutinho, que é um brilhante mestre e educador nosso e pesquisador de alto coturno, o professor Sérgio Coutinho. Então, nós estamos em todas as áreas, trazendo exatamente essa contribuição à vida intelectual de Alagoas, porque nós não entendemos uma instituição do porte do SEMAC e com a ideia com que ela foi lançada pelo Padre Teófilo, o maior educador do estado de Alagoas, Padre Teófilo de Araújo Barros, que criou a universidade, junto com outras pessoas, Aristóteles Simões, doutor Ibigato, que criou a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, depois a Campanha Nacional de Educandários da Comunidade a nível nacional, com o Felipe Thiago Gomes, que era diretor do Guido, que trouxe o cinema para Alagoas, né, a parte da igreja. Então, foi um revolucionário, um pedagogo de alta noção, como foi Paulo Freire, como foi Anísio Teixeira, Pois é, e tantas professor. figuras A notáveis, editora do que é SESMAC... pouco conhecido. E a editora tem que estar, ele tinha essa visão cultural. Eu fui diretor da revista Mocidade, fui professor do Colégio Guido, lá, fui professor da Faculdade de Filosofia e fui professor do Colégio Guido. Então, tinha a revista Mocidade era famosa e eu passei um tempo como diretor quando fui professor do Colégio Guido. Muito Professor. bem. Então, são 12 livros. São 12 livros, pois é. E esses 12 livros mostram a história de Alagoas sobre vários aspectos, ou seja, a editora está dando uma contribuição histórica, não é, para os alagoanos e para o Brasil e o mundo sobre o que representa a história de Alagoas no contexto sociopolítico, econômico do país, da própria sociedade local, mas também da contribuição ao país. Seria por aí? Sim, sim. Acho que é dever nosso, como instituição comunitária que somos, né? Nós não somos instituição privada, somos instituição comunitária, que é uma fundação pública de direito privado, nós somos do terceiro setor, né? Com finalidades sociais, com finalidade de contribuição para a ciência e para a cultura. A gente está, assim, na liderança, está junto com os líderes da Academia Alagoana para dar a nossa contribuição. E esse é um tento marcado, um gol de placa. A gente, nesse tempo de pandemia, nessa era difícil que nós enfrentamos, você sabe, estamos aqui, eu pois sempre estou aí. O SESMAC, me com permita, você, o SESMAC fez o lançamento também, a produção de um vídeo informando as pessoas como terem cuidado, como fazer a prevenção. Esse vídeo, professor, ele está sendo viabilizado junto a outras entidades? Como está sendo feito? Olha, este vídeo que foi feito pela nossa Comissão de Biossegurança, que tem pessoas especialistas, infectologistas, médicos, né, pessoas da comunicação, mas principalmente da área científica, ele exatamente norteou a nosso trabalho desde o início da pandemia, a partir do dia 16 de março, quando nós entramos neste momento adverso, até hoje. Então, nós seguimos rigorosamente essas recomendações, que, na verdade, são determinações, porque mandamos para a Secretaria de Saúde Municipal, para a Secretaria de Saúde Estadual. É um vídeo educativo, não é, professor? É um vídeo educativo. E também nós colocamos a nossa instituição com todas as advertências, com todas as orientações, a nossa equipe treinada para isso, com uma comissão de biossegurança que nos dá muito orgulho de pessoas responsáveis, de pessoas especialistas, porque pessoas que conhecem a ciência, e a gente tem que acreditar na ciência, a ciência é quem norteia a nossa missão, né? E não aí, ao negacionismo, né, professor Douglas? Não, eu acho isso tão ridículo, né? É tão ridículo, é uma coisa tão ridícula que nem adianta comentar. Não dá publicidade a algo que é incrivelmente absurdo, né? Eu nem diria surreal, porque eu gosto até do surrealismo. Você e Pedro sabem, né, que é o surrealismo. Eu não diria nem a palavra surreal. Aí a professora Cláudia, que é da análise do discurso, aí explicaria melhor. Mas eu digo que efetivamente é uma questão tão ridícula, tão sem sentido, que eu deixo morrer por inanição, pelo silêncio, porque é absurdamente falaciosa e essas coisas que são colocadas e enfiadas goela abaixo. Mas eu acho que a gente está dando exatamente resposta a isso, a comunidade científica, né, a comunidade intelectual, a todo esse negacionismo ridículo e absurdo que perpassa aí a
nosso momento. Professor, nós vamos agora ao nosso último intervalo de 1 minuto e voltamos já já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o historiador e vice-reitor do SESMAC, o professor doutor Douglas Aprato Tenório. Ele que faz o lançamento no dia 10 deste mês, às 16h30, em drive-thru, em frente à Biblioteca Central do SESMAC, do seu livro intitulado Alagoas, uma esfinge a desvendar. E dentro desse universo da esfinge que estava adormecida há 20 anos e que continua atualíssima nas questões que são tratadas no livro, eu pergunto, professor, nesse período de pandemia, já que falávamos no final do bloco anterior sobre a pandemia, os cuidados que se deve ter, o que dizer, qual a expectativa do senhor como intelectual que produz ciência na literatura, né, digamos assim, o que dizer da nossa expectativa pós-pandemia? Porque quando a gente imaginava que tudo estava caminhando, não é, com a chegada das vacinas, inclusive, aí vem aqui em Alagoas e no Brasil como um todo essa nova onda. O que dizer dessa perspectiva? Olha, Gorete, eu sou um otimista incurável, mas sou um otimista realista, né? Eu acho que sem otimismo, sem fé, sem esperança, o homem está acabado. Né? O que adianta você ter o desânimo, ter o pessimismo, o niilismo como bandeira? É o fim, é a derrocada de qualquer ser humano e qualquer instituição e qualquer sociedade. Então, eu acho que nós vamos ter, estamos ainda passando por uma dificuldade, essa segunda onda, né, afetou inclusive alguns amigos nossos, né? Acabei do Dr. Pedro está internado, aí eu estava ainda até meio saidinho, a professora Cláudia me puxando as orelhas, né? Mas claro, com muito recato, com muita atenção, mas mesmo assim, agora redobrar os cuidados. Eu falo isso para os telespectadores, todo mundo, ninguém vai. Houve uma explosão por conta de haver assim, uma são volta à vida, as colocados pessoas no queriam uma momento volta à para vida nós. antes do tempo, né? Antes do tempo, também a campanha eleitoral contribuiu muito, né? As pessoas aí muito entusiasmadas, carreatas, passeatas, caminhadas, abraços, etc., que não é a hora. Né? Nós temos que esperar a vacina, eu tenho a esperança, né? Nós temos várias vacinas aí, e a vacina eu vou esperar exatamente a Covid-19 não é só sobre pegar, exatamente a responsabilidade nossa com os outros, com o próximo. Isso é uma questão fundamental. Né? Então, é uma responsabilidade sobre o próximo, usar máscara, ter o isolamento na medida do máximo que pudermos, né? Trabalhar virtualmente. Né? Nós estamos trabalhando. Eu estou fazendo agora, estou lançando esse livro, estou trabalhando, né, um documentário, né, sobre Tavares Bastos, né? Estamos fazendo, estou com Pedro Rocha, cineasta, então não paro. Não para, Cláudio não para, está aqui numa outra reunião, desde cedo que a gente está também numa reunião, e a gente está com um congresso, né? Essa reunião é sobre um congresso internacional que nós vamos fazer virtualmente, com o relatório das atividades que nós tivemos no SESMAC, nos diversos setores,
né? Na pesquisa, no ensino, na extensão, as inovações que nós fizemos, né? E foram muitas disso, mas, ao mesmo tempo, a gente redobrar como o senhor vê o enfrentamento dessa eu pandemia, vejo, professor? Já eu que vejo, a gente sabe que as pandemias no mundo, não é? Essa não será nem a primeira nem a última não. que a gente vai se deparar. Mas do ponto de vista do desafio que se coloca para, digamos assim, as relações sociais, como o senhor vê essa questão? Olha, isso motivou um distanciamento social, mas, veja, a vida sempre gera novas oportunidades para você Sim. superar as dificuldades. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui com você, estou aqui com os telespectadores, né, conversando, os que me conhecem, os que não me conhecem, os que conhecem você, que você faz um programa. Não, você não deixou o seu trabalho, eu não deixei o meu trabalho. Então, evidentemente, que a gente, esse novo normal, como estão, as pessoas gostam muito de rotular, o novo rótulo hoje é o novo normal. Então, efetivamente, as coisas vão ter uma É a mudança, forma mas não vão ter aquela criativa de mudança. lidar com a crise, né, professor? Sim, exatamente, mas não é uma mudança radical, porque a gente está vendo que só foi melhorar um pouco, que o pessoal passou a As entrar pessoas foram às ruas, meter o né? pé na jaca, meteu o pé na Pois é. jaca e foi adiante. Aí você tem. Então, essa contração, essa retração e esse avanço, e a vida é feita de ciclos, né? Eu vejo muito com as plantas, com o mar, né? É, com o tempo, né? Sempre marchas e contramarchas. Eu acho que nada será exatamente igual, porque nada é igual. A gente sempre também está acompanhando essas mudanças, desde que nós somos crianças até a idade madura, sempre há mudanças. Então, vai mudar muita coisa, mas muita coisa também vai continuar. E as pessoas agora saíram em desabalada carreira, como naquele poema espanhol, né? Para quê? Para nada, né? Para encontrar coronavírus, né? Desabalar da Professor, carreira, né? Os e nesse cavaleiros. Então, contexto, nós temos exatamente que esperar mudanças, né? Essa parte tecnológica, essa parte de inovação, né? Eu acho que também vai se refletir bastante sobre hábitos de saúde, lavar as mãos, né? Usar máscara, porque novas epidemias surgirão. Isso faz parte da vida. Nós tivemos várias atrás, mas nunca tivemos um momento globalizado como esse, de viagens, né? De relações sociais que tivemos. Então, eu aguardo e gosto de ver a expectativa com esperança, né? Com esperança, sempre com esperança. a questão da consolidação da democracia, digamos assim, em meio às dificuldades impostas pela pandemia, o que dizer? Olha, eu acho que a pandemia descerrou também o véu de ilusões políticas e o véu que estava sendo posto, né? E as pessoas a eleição deu uma amostra exatamente de que não se quer extremos, né? A população não quer extremos, a população quer serenidade, responsabilidade, criatividade, né? Integridade. Então, é isso. Então, reflui, não é o melhor dos mundos, mas as eleições dão um recado muito grande para os extremos. Né? A gente precisa convergir, né, com uma agenda de desenvolvimento do Brasil. O Brasil está com um número de desempregados horroroso, né? Quase 14 milhões, 14% da população. Temos o pessoal, a juventude, que precisa de oportunidades de emprego, de oportunidade. E sempre existe o choque de gerações. Né? A gente observa na história, existe a teoria que eu sou muito... O senhor falou que a sociedade mostrou nessas eleições que não quer extremismo. Agora eu pergunto, a polarização política ainda acontece nas instâncias de poder. Como, digamos assim, a gente acreditar que essa igualdade, essa fraternidade possa voltar a fazer parte do nosso cotidiano? Olha, o mundo não se fez um dia só, né? Deus, com todo o seu poder, fez em 7 dias. Então, acho que essa pandemia, esse momento, ele é um momento de reflexão e a gente vai ter exatamente um novo momento, um novo quadro político já se desenha hoje com a eleição municipal, terá um novo momento em 22, né? E eu creio que
nós temos que ter uma agenda de empregos, uma agenda de meio ambiente que está sendo marginalizado, está sendo espizinhado, né? E é fundamental. Nós temos um novo momento no cenário internacional, a eleição do Biden, a derrota do Trump. Nós temos na Europa também essas dissensões, essa questão de inclusão, né? Nos grandes países, nós estamos vendo isso, né? Também na França, na Alemanha, essa coisa toda. Então, são discussões que estão aí. O uso da tecnologia, né? Eu assisti um seriado muito interessante, que é Marte, né? Está na Netflix, exatamente sobre a colonização de Marte, mas mostrando a colonização de Marte, muito interessante, a dificuldade de adaptação, da nova gênese, mas, ao mesmo tempo, fazendo um paralelo do que está acontecendo aqui com a questão ambiental, com a questão das mudanças climáticas, né? E a questão também da inclusão. Então, é um seriado muito Com a interessante. sobrevivência do planeta, né? A sobrevivência do planeta. Então, é muito interessante, se você puder ir aos telespectadores, assista o que vale a pena ver, né? Marte, o nome da série. E então, eu acho que é isso que o mundo está atravessando, né? Uma nova fase, uma nova era, e nada de novo sob o sol. O mundo sempre muda, o centro sempre se renova, e o mundo sempre permanece o mesmo na medida do possível, porque as emoções do homem continuam. Essas queimadas que ocorreram de forma astronômica, não só na Amazônia, mas também no Pantanal Mato Grossense, de certa forma, esse episódio fez a população que estava à margem, um segmento que estaria à margem dessa discussão e desse entendimento, passasse, então, a questionar essa forma de desenvolvimento econômico agressivo e sem responsabilidade com a manutenção do meio ambiente? Olha, eu acho que isso é toda a diversidade traz uma lição. E a gente aprende mais com as adversidades do que com os fatores positivos, né? Sempre uma crise, ela dá mais a lições. Então, eu acho que isso sim. Nós temos aqui que assim, tão importante quanto as queimadas da Amazônia, é a tragédia do Salgema. Você tem uma cidade toda hoje afetada por essa questão, e eu não vejo, vejo um livro como o do Noaldo, um livro como o Joaldo, que é um livro de resistência. Então, isso pesou, talvez, na eleição municipal, né? E aí a gente tem exatamente que ver essa questão ambiental como uma questão de sobrevivência da espécie humana, sobrevivência do planeta e da espécie humana. Nós precisamos defender isso, e cada vez mais essa agenda vai estar presente junto com a inclusão social, junto com a inclusão racial, né, junto exatamente com a redução das desigualdades, porque ela também influi. As desigualdades sociais, ela influi junto ao tema do meio ambiente. Né? Você tem uma população pobre, miserável, então ela vai partir para querer se alimentar, etc. Tem a questão dos lixões. Então, a questão ambiental está na agenda hoje, fundamental no mundo inteiro, não é só no Brasil. E o Brasil precisa exatamente fazer a sua lição de casa. Maceió, o estado de Alagoas precisa fazer a lição de casa. Os lixões, né, a poluição do nosso rio, nossas lagoas, que era o hectare mais produtivo do mundo, né, na década de 60, 70, era considerado o hectare mais produtivo do mundo. Então, hoje é um imenso lixão onde deságua todos os dejetos da sociedade alagoana, e a gente espera que, efetivamente, essa questão seja minimizada, pelo menos, seja discutida e seja levada não só pela academia, mas como a sociedade, como os políticos, porque é uma questão de sobrevivência da espécie, sobrevivência do homem no mundo e a sobrevivência da terra. Professor, estamos no minuto final da nossa entrevista, infelizmente, e eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações que o senhor achar necessárias para esse momento. Claro que teremos a oportunidade de, em qualquer tempo, nos encontrar aqui novamente no Frente a Frente para falar sobre tudo isso e muito mais, que é do interesse de todos nós. Bom, eu acho que a gente está fazendo um ato político, né? A política, ela se exerce a mais nobre das artes, e é importante a atividade política, que foi tão execrada, né, durante algum tempo, e você e eu estamos fazendo um ato político, né? Eu estou trabalhando um livro que exatamente
mostra essas contradições da sociedade alagoana, mostra que nós temos uma enorme dívida social, que nós temos uma dívida muito ética também com relação à ética. E então todas essas questões da esfinge, a esfinge ela mata quem não... Essa é uma criação mitológica grega muito interessante, onde ela apresenta temas cruciais para que o viajante decifre, então ela devora a pessoa que não responde. Então, a sociedade alagoana precisa acertar, né, nas suas políticas, nas suas atividades, na sua conduta, para que não seja engolida por esses problemas que é a esfinge que eu apresentei no livro. Nas suas escolhas, né, professor? Sim, são escolha. A vida é cheia de escolhas. Exatamente. Professor Douglas Aprato Tenório, é sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Grande abraço. Tchau. E vamos Grande lá abraço. ver a esfinge, desvendar a esfinge Caeté. Né? Uma leitura oportuna em qualquer tempo. Obrigada mais uma vez e até breve. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade.